como descobrir se eu tenho chamado para pregar. Já pegou aí, ó, sua caneta, já pegou aí seu caderninho, tá bom? Vou começar aqui, primeiramente, da minha história. Eu, particularmente, quando eu iniciei meu ministério da pregação, eu iniciei somente com uma promessa e uma convicção que eu tinha recebido um chamado do Senhor. Para que eu pudesse começar o meu ministério, eu tive que romper várias barreiras, como o medo, a inferioridade e até mesmo na minha mentalidade. Porque pelo fato que muitas coisas aconteceram na minha vida, eu não tinha um direcionamento de onde eu pudesse começar o meu ministério. E eu creio que dali, quando eu tive aquele baque de falar assim, por onde que eu vou começar, o que eu vou fazer? Eu tive a ajuda do nosso Deus. E o mesmo Deus que mudou a minha vida, Ele também quer transformar a sua vida. Eu creio que você não está aqui em vão. Eu quero que você já coloque aí no início no seu caderno, diga assim comigo, eu fui chamada para um propósito. Pode escrever, diga aí, eu fui chamada para um propósito. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Aí na nossa tela você pode estar acompanhando comigo também, mas de preferência abra aí a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, que diz assim, por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que há em ti, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Aqui nós vemos um termo bastante importante que é a palavra despertar. A palavra despertar significa fazer algo, pegar aquilo que está dentro de uma pessoa e tornar a ser vivo. O que Paulo estava dizendo, você tem um dom, mas o que você tem que fazer é você despertar o dom que há em você. Eu quero que você escreva aí na sua folha e diga, eu preciso despertar. O tema da nossa aula hoje é como descobrir se eu tenho um chamado para pregar. Como que eu tenho um chamado para pregar? É um tema bastante frequente, onde muitas pessoas nos procuram. E é por isso que você está aqui na nossa aula. Então você tem que entender que você precisa despertar a chama que está dentro de você. Que quando você faz algo para este dom ser avivado na sua história, as coisas vão começar a fluir naturalmente. Então coloca aí, eu preciso despertar o dom que há em mim. Então você precisa entender que o dom que há em você já está plantado dentro da tua história. E o que eu devo fazer? Você deve fazer algo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então você entende que você tem um dom dentro de você que precisa ser despertado. Você há de concordar isso comigo. Aí você fala, mas qual é o propósito disso? Porque você faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, quem é a cabeça? É Cristo. E o corpo somos nós. Então você deve entender que primeiro há um dom dentro de você que precisa tornar a ser aceso, que precisa se despertar. E a segunda revelação, que é o direcionamento aqui, você deve entender que você não é inútil nessa terra, que você nasceu com um propósito de Deus. E qual foi esse propósito? Nós vamos agora entender. Mas eu quero que você coloque embaixo da tua anotação sobre o despertar. Diga assim comigo, coloca aí na sua folha, eu nasci com um propósito de vida. Quando você entende que você tem um dom dentro de você, só que ele precisa ser despertado, está plantado dentro de você. E quando você entende que você nasceu com um propósito, você vai começar a abrangir no reino do Senhor. Então, coloca aí no seu caderno, eu nasci com um propósito de Deus. Vou esperar você anotar aí. Então, vamos lá. O que é pregar? Pregar é proclamar a verdade de Deus, é ensinar a palavra do Senhor.
muitas pessoas foram marcadas pelo ministério da pregação, grandes homens e grandes mulheres do Senhor. Então, quando você usa o termo, o que é pregar? Pregar é ser anunciadora da palavra do Senhor, trazendo o evangelho para que outras pessoas possam ser tocadas. Agora que você descobriu o que é pregar, que pregar é você proclamar a verdade do Senhor. Entenda uma coisa, a palavra do Senhor, ela foi inspirada por grandes homens de Deus através do Espírito Santo. Então, quando você se torna uma pessoa a pregar, você está proclamando a verdade de Cristo, para que outras pessoas possam ser alcançadas através da verdade. Então, pregar é proclamar a verdade do Senhor. Só que nós devemos entender a importância de pregar. E tem gente que fala assim, tá bom, eu já entendi o que é pregar, eu já entendi o que é para desenvolver, mas qual é essa importância? Primeiro, você deve entender a importância de pregar a palavra de Deus. Você está me acompanhando aí na nossa tela. Primeiro, almas serão libertas através da pregação do evangelho. Pessoas serão libertas pelo poder da palavra. Segundo, frutos serão gerados. Frutos serão gerados. Você lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana, por exemplo, ela encontra com Jesus em uma situação muito difícil, porque naquele tempo os judeus não tinham uma conexão com os samaritanos, só que Jesus ele veio para quebrar todo tipo de protocolo. E quando aquela mulher ouve a falácia de Jesus para a vida dela, porque o estado dela era um estado muito pecaminoso, porque no texto vai estar dizendo que Jesus diz para ela, você já teve 5 maridos, que você tem agora não é teu. Só que depois que ela ouve a pregação de Jesus, ela deixa o vaso e vai falar para a terra do samaritano sobre aquele homem que estava falando com ela. Ou seja, a importância da pregação é algo que vai trazer frutos através da pregação da palavra do Senhor. Outra coisa, um objetivo bastante também importante é sua pregação vai tirar as pessoas do pecado, trazendo ao arrependimento. A palavra do Senhor diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga-se comigo, coloque no seu caderninho agora, a importância de pregar a palavra do Senhor serão frutos douradores. E eu creio que Deus te chamou para ser uma anunciadora da palavra do Senhor. Agora, nós vamos para uma parte que muita gente pergunta também. Quem foi chamado para pregar? Quem foi chamado para pregação? Tá bom, você me convenceu o que é pregação, você já me falou qual é a importância. Agora, quem foi chamado para pregar? Escuta, todo cristão, sem exceção nenhuma, é chamado para pregar o evangelho do Senhor. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 diz, e disse-lhe, quem foi que disse isso? Foi Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então devemos entender quem foi chamado para pregar. Todos, sem exceção. Coloca aí no seu caderninho dizendo, eu fui chamada para pregar a palavra do Senhor. Então, você já entendeu aí o que é pregar, a importância e quem é que foi chamado para pregar a palavra do Senhor. Então, nós devemos entender muitas coisas importantes no nosso ministério. Primeiro, que o nosso chamado vem do Senhor e não por méritos humanos. Porque se nós formos olhar para as nossas vidas, nós vamos falar assim, mas é porque eu não mereço. Nós devemos entender que o chamado da pregação não é por méritos humanos, mas sim pela graça do Senhor. Em Gálatas capítulo 1, versículo 1, Paulo mesmo diz, porque eu fui chamado não por mérito humano, mas sim por causa de Jesus. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5,
você vai entender que, de acordo com o texto, não é o profeta que procura Deus, mas é Deus que procura o profeta para o chamado. Então nós devemos entender uma coisa, irmão, que o nosso chamado vem de Deus. Coloca aí na folha aí dizendo assim, o meu chamado vem de Deus. Então não é por mérito humano, nem merecimento, mas sim por causa do chamado Deus que chama. Outra coisa, nós devemos entender que foi Deus que escolheu cada um de nós para pregar o evangelho do Senhor. Por isso, se eu fosse você parar com esse negócio de inferioridade dizendo, é porque tem gente que é melhor do que eu. Só que mesmo assim, Deus escolheu você. E o mesmo Deus que começou uma boa obra na tua vida, Ele é fiel para terminar. O Deus que dá o chamado, o Deus que chama, o Deus que escolhe, é o Deus que capacita. Mas devemos lembrar que quem busca essa capacitação somos nós. Você lembra do versículo inicial? Desperta o dom que há em ti. Deus, Ele faz a parte dele, que é de me chamar. Mas a minha parte é de despertar o dom de pregar a palavra do Senhor. É por isso que você não tem que ficar aí presa dizendo, não, é porque eu não sei. Calma, tudo vai ser desenrolado conforme o tempo. Não se limite. Deixa Deus trabalhar através de você. Eu quero despertar isso dentro de você. Primeiro, é porque você tem o desejo de fazer a diferença. Qual é a diferença? Você vê o cenário que nós estamos vivendo por aí, você começa a dizer, poxa, eu não quero ser igual a todas. Poxa, eu estou cansada de viver isso que eu tenho vivido. Então, primeiro, você quer fazer a diferença. É por isso que agora você está descobrindo se realmente você foi chamada para pregar. Se você está procurando fazer a diferença, você está no lugar certo. É porque Deus te chamou sim para pregar a palavra do Senhor. Segundo, há um fogo que arde dentro de você. Que nesses últimos dias você fala assim, nossa, eu estou sentindo um fogo assim tão diferente. Eu quero fazer algo para o reino do Senhor. É porque o dom já foi colocado dentro de você. Só que você precisa despertar. Outra coisa, a convicção é, você quer ganhar almas para Jesus. Você diz assim, eu sei que eu não nasci inútil nessa terra. Eu preciso que outras pessoas sejam alcançadas pelo meu testemunho e pela a pregação da palavra do Senhor. Eu não tinha uma convicção de ser uma pregadora da palavra do Senhor. Mas quando eu reconheci que havia um dom dentro de mim, só que existia limitações que fazia eu parar dizendo, não, eu não posso romper, não posso ir. E quando eu entendi que há um dom em mim e que eu tinha que ser despertada, e porque eu tinha sede de ver almas se rendendo para Cristo, foi quando eu comecei a romper. Olha o tamanho do seu ministério, irmã. O seu ministério não é somente para ficar local, o seu ministério é para expandir. Muitas mulheres vão ser curadas através do seu testemunho. É por isso que você não pode mais deixar o seu ministério travado. Você fica olhando para o que os outros vão falar de você. Você fica se preocupando. E se der errado? Se der errado, você continua do mesmo jeito. Mas você vai saber de uma coisa. Eu tenho um propósito da pregação e almas vão se render ao abrir a palavra do Senhor. Por isso que eu quero dizer para você. Deus, Ele te chamou. Eu quero que você coloque agora na folha do seu papel bem grande. Deus, Ele me chamou. Então chega de dar desculpa usando o medo, o desânimo, a inferioridade. Eu quero te ajudar nesse seu processo ministerial. Eu quero te convidar a você investir no seu ministério, entrar para a minha turma, treinamento para pregadoras. Eu vou te ajudar a você vencer tudo isso, mas você tem que fazer algo por você. E aqui é o primeiro passo, você que quer iniciar seu ministério e você também que quer aperfeiçoar seu ministério. E o valor é menos de R$1 por dia. Você vai estar investindo o seu ministério. Para de colocar desculpa.
Ah, é porque eu não tenho menos de R$ 1 por dia. Você vai estar investindo no seu ministério e vai estudar comigo a palavra de Deus e exercer o seu ministério com toda a excelência. E aqui no nosso treinamento para pregadora, nós oferecemos tudo isso para você. Para você fazer sua inscrição, basta você clicar no link aí da descrição desta aula ou também algum comentário que eu vou estar fixando para sua melhor compreensão. A você fazer sua inscrição, você já vai entrar para o nosso grupo de exclusividade, onde você vai receber todo o apoio, todo o suporte, porque você não estará sozinha. Por isso, clica aí, adquira já o seu treinamento para pregadora e comece o seu ministério com excelência. Eu te espero do outro lado. Deus abençoe.